A história começa com uma encomenda do coordenador do núcleo audiovisual. Ele falou: Marco, vamos pensar em alguma coisa para fazer uns efeitozinhos com os alunos, mostrando como é que o boneco interage, como a gente pode editar. A gente utilizaria o Dragon Frame, que é um software profissional para stop motion. Já aprenderia, aplicaria isso na prática através desse processo. Aí rolou a ideia, mas isso não aconteceu muito de uma hora para outra. Um belo dia eu estava dando uma aula e uma aluna estava distribuindo alguma coisa na sala. Eu achei interessante aquilo e tal. E ela veio no final e falou: professor, o senhor quer um docinho? É que teve uma festa de 15 anos da minha irmã e sobrou muito doce, então eu trouxe aqui um cupcake e me trouxe uma embalagenzinha, que eu tenho até aqui, uma embalagenzinha assim, com um docinho aqui dentro. Essa embalagenzinha, quando eu olhei o design dela, eu falei assim: opa, isso pode sugerir algo. E a partir daí a cabeça começa, né, a girar em função desse objetozinho com aquele cakezinho dentro. Saí da aula, comecei a escrever um argumento, cupcake, e a história começou a fluir a partir daí. Quando eu escrevi o argumento, eu achei que tinha potencialidade para virar uma história realizada. Comecei a formatar uma escaleta, que é um roteiro inicial para a ideia. E aí a escaleta foi produzida. Em seguida foi feito um storyboard e um animatic que serviram como um guia para toda a produção do curta. Seria uma história cíclica, curtinha, rápida de fazer, alguns poucos efeitos e tal. Estaria pronto a história. A história é um personagem que entra numa loja de doce e esse personagem passa por um cupcake que ele nem percebe no início e ele vai para um balcão muito bonito onde os doces estão ali. Pensei naquela pegada meio inglesa, aquela luz morna. Depois que ele vê esses doces, ele é atraído por um cheiro, um aroma, e aí ele vai atrás desse aroma. Ele acha que vai abrir o cake, não consegue, se esforça, se cansa. Depois o cake abre automaticamente, ele volta e aí existe uma batalha. Quando ele vai abrir, cortar o cake, existe uma batalha, o cake se transforma num monstro, o Cake Monster. Esse monstro devora esse personagem, fazendo um plot twist, né? Ou seja, muda totalmente a história. Ele é engolido pelo cake e o cake pega a cúpula que caiu no chão com a língua imensa, né? Cospe a faquinha que cai no lugar certinho e depois volta ao seu estado normal e a luz volta a ser a luz que era e começa a história de novo. Ou seja, seria uma história cíclica. Estaria pronto a história. Esse era o roteirinho. Eu convidei alguns alunos que tinham feito a matéria comigo, de estilos e técnicas de animação, e que tinham produzido um material de stop motion anterior, que eu gostei. Convidei esse grupo. Eu conversei com um parceiro nosso, um amigo, que é o Ricardo Pimentel. Nós conseguimos a adesão de um grupo de estudantes que foi extraordinário. O envolvimento dos alunos foi muito importante porque eles procuraram muitas referências, eles trouxeram ótimas ideias. Ganha todo mundo, né, no processo de criação coletiva. Trabalharam muito e muito seguidamente. E o pessoal trabalhando estimulado, montando cenário à tarde. Uma dedicação muito grande, que se empenhou corpo e alma. Esforçaram em questão de estar presentes, apertar alguns horários para que estivessem conosco, seja em momento integral, porque em alguns momentos nós precisávamos filmar por 8, 9 horas. A gente começava um pouco antes e terminava um pouco depois, e mesmo assim a gente conseguia realizar esse plano de filmagem do dia. Ainda assim eles participavam, seja integralmente, seja parcialmente. Ainda mais com um estilo de produção acadêmica, onde as horas cedidas são horas concedidas, né? A gente não teve remuneração para isso. Foi fundamental a participação deles nesse processo. Eu tinha feito matéria de animação com ele no segundo período de design. Aí ele tinha gostado do curta que a gente fez na aula de stop motion e a gente estava dentro. Eu, por gostar de escultura, ter participado da aula de escultura, eu pedi para fazer modelagem. Participei do cenário. Personagem argila, fazendo o cenário, animando o personagem stop motion. Concept, animação. Concepts desenhados do cupcake, ao lado do Marcos. Fazendo um tratamento de imagens na pós-produção. Eu acho que tudo.
Ele tinha dividido bem o grupo para que todos participassem de várias áreas. Era para ser um projeto de estudantes, então a gente participou de todas as etapas do processo. Conforme fosse a habilidade de cada um. Assim a gente começou a fase da pré-produção em equipe. A gente ia para a oficina à tarde e começava a debater algumas ideias, aprimorar algumas coisas no roteiro, soluções. O Marcos pintou uma língua na mão. Aquilo ali com certeza foi muito complicado. Imaginava ele andando assim, meio zonzo, meio desajeitado, assim, meio bobão, comilão. Estava testando várias versões de identidade visual. Algumas estavam indo mais pro lado fofo do curta, por se passar uma confeitaria, outras já estavam querendo entregar a versão mais de terror do curta. Também foi muito divertido, a gente curtia muito cada etapa do processo, desde criar o cenário, de pensar como seria o personagem, como ele se movimentaria, chegando a fazer técnicas de atuação para ver se daria a impressão que a gente queria que o personagem tivesse. Tudo isso agregou muito, assim. E começamos a fazer os testes em cima do concept que eu tinha feito. Aí começamos a meter a mão na massa. Você tinha que movimentar com o mínimo de cuidado para não estragar a mão dele ou amassar um dedo. Foi divertido a gente imaginar como seria o Abaporu, né? Que é o nome do boneco que a gente nomeou. Abaporu porque a gente pensou, poxa, tem aquele quadro da Tarsila do Amaral que tem um pé enorme. E o Abaporu tava com um pé enorme. A gente, vamos botar o nome de Abaporu. E tem a ver também, porque tem uma coisa de canibalismo. Mas fazer um boneco articulado, com a estrutura toda de arame, e fazer talvez em resina, isso ia levar tempo. E aí nós pensamos em fazer em clay. Que é uma argila sintética, que é muito usada em stop motion. E teve um grupo de alunos que paralelamente começou a desenhar os props, os objetos de cena também, né? Biscuit, usou guache para modelar e guache para pintar, tinta plástica, e usamos verniz para dar aquela cauda. Então os doces ficaram lindos, um balcão para os doces. Esse já tinha um estilo mais cartoon, meio fora de padrão, meio fora de ângulo, feito com balsa e acetato, bem estilo Tim Burton. A parede teria que ter um padrão em inglês para lembrar aquelas lojas de chá. A gente estava apostando muito na criatividade e no baixo custo. Se eu não me engano, nós gastamos R$300 para montar o cenário todo. O custo de pré-produção foi R$300. Essa foi a fase de pré-produção. Nesse momento que a gente define essa parte de produção, começa a trazer uso do estúdio, do audiovisual, para montar esse set, que aí é efetivamente a produção. Já no set, começa aquelas outras preocupações, testes de iluminação, equipamento, próprio software. Os problemas que surgiam nós fomos solucionando à medida que eles aconteciam. Foi desafiador, mas foi gratificante ver o resultado final. É muito artesanal, você tem que ajustar muito delicadamente, qualquer passo equivocado você vai fazer algo errado que vai refletir lá na frente. Para quem gosta de audiovisual, o nosso departamento é uma autêntica Disneylândia, porque é muito bem equipado. É muito importante e válido fazer bom uso do que a faculdade oferece. Não foi linear, foi não linear, a gente produzia, voltava, mas as coisas foram acontecendo e a gente foi entendendo o andamento do processo. Foi bem legal isso. Mexia e ficava meio torto assim, a gente tem que sempre endireitar, né? Isso faz parte do processo de stop motion. Um arame no prop e fazer a animação com esse arame e depois tirar o arame na pós-produção. Dobrava o nosso trabalho. Estar trabalhando com um processo muito minucioso, muito detalhista. Qualidade que a gente precisava, utilizando os recursos do Dragon Frame. O uso do Dragon Frame para esse tipo de produção é essencial para que você tenha uma boa qualidade final. É muito focado na parte da produção. O software tem algo muito interessante que você manipula as fotos do que você fotografou e do que você vai fotografar. Enquanto você está produzindo o filme, ele tem uma interface que permite você trabalhar de forma muito intuitiva e muito clara. Eu achei a interface dele super tranquila de usar, apesar dele ter muitas funcionalidades. E como você pode trabalhar de forma mais rápida numa diária. Ele ajuda muito. Ter essa ferramenta à disposição facilita enormemente o trabalho de captura. A gente tem tipo um tecladinho que você consegue fotografar e isso faz com que você não precise ter que ficar na câmera para disparar.
Tirar as fotos, fazer um ajuste no ISO, que o próprio software faz pela câmera. Montar foto por foto, editar foto por foto. Se no curta tinha 5 minutos, já tinha mais de 500 fotos. Porque senão seria uma produção de 1 ano, 2 anos. Inviável isso. A gente sempre pensou em trabalhar entre 8 e 12 quadros. É uma animação stop motion dura, mas era o que a gente queria só para testar o software. E depois a gente ia interpolar isso para suavizar um pouco mais a animação. A gente fica sempre pensando, quando tem contato com um produto de alta tecnologia, como é que as pessoas viviam sem ele antes. Os blockbusters que a gente vê do próprio Tim Burton, né, Noiva Cadáver, e outros utilizam sempre o Dragon Frame por ser um software específico para stop motion. O grosso da animação é stop motion, a técnica, mas a gente também teve que fazer uma boa parte em animação digital, ou seja, a gente manipulou todos os frames, os quadros, as fotos, para retirar os arames, né? Aí já é a pós-produção. Dentre diversos softwares que existem para edição não linear, nós decidimos pelo uso do Adobe Premiere. O Premiere ele é uma caixa de ferramentas que facilitou o nosso processo e agregou em alguns efeitos também. Elementos digitais, como a língua, quando vai pegar, o cake, quando ele vira monstro. E nessa etapa final começa a necessidade da trilha, né? Da trilha e da parte de ruidade, do Foley. Aí perguntaram se a gente tinha o material necessário, o know-how para fazer, e eu falei que sim. E a gente partiu para a parte da execução. Foram materiais bem improvisados. Teve muita coisa que a gente adaptou e teve coisas também que eu mexi na mixagem para que ficasse mais próximo do resultado esperado. Mas eu acho que a parte mais legal foi ver como os materiais que a gente tinha à mão, eles serviam para o propósito que a gente queria. Cúpula caindo, de osso quebrando, de passos, de campainha tocando, né? Esse processo todo que faz com que a cena fique mais verdadeira. Paralelamente a isso, começamos a conversar com uma pessoa que tinha habilidade para compor a trilha. Usa um pouquinho de teoria, um pouquinho de inspiração e a gente chega lá. Se juntou a equipe de uma maneira muito legal e produziu, assim, com muito suor, claro, a versão que a gente ouve no curta. Teve algumas orientações, sim, principalmente na parte de efeitos sonoros. Na música ele me deixou bem livre até, por causa dos momentos dele, né? Tem um momento que é feliz, tem um momento que é bizarro, tem um momento que é estranho. Eu fiquei bem feliz de eles terem gostado do resultado. Eu gostei bastante, achei divertido fazer. Foi gratificante ver o resultado final. Foi uma experiência ótima, assim, deu super certo. Foi um resultado muito bom. Ficou ótimo. Adorei, achei o resultado bastante bom, fiquei muito satisfeito de ter feito. Quando você vê tudo se construindo, se encaixando e funcionando, é muito interessante, né, o resultado e é encantador. Então vale a pena.